Professor Ivelton na área, diretamente do Instituto Educomunicação, para tratar com vocês a tal da radiciação, que é mais uma operação aí da matemática, assim como a operação de potenciação. Se você nos assiste pelo YouTube, eu já peço que você deixe o seu like aí pra gente. Ao final, deixe o seu comentário e que se inscreva no canal para que mais conteúdos como este sejam produzidos. O material desta videoaula só será disponibilizado, tá bom, para quem é cadastrado em nossa plataforma, para quem se inscreveu e hoje é cadastrado aí em nossa plataforma. Se você não é cadastrado em nossa plataforma e tem interesse em estar obtendo o curso completo com material e certificado, você pode estar se inscrevendo e se cadastrando em nossa plataforma pelo link que a gente vai estar deixando em destaque na bio. Sem mais delongas, professor Ivelton vai tratar com vocês a tal da radiciação. Professor Ivelton, radiciação é o que mesmo? É uma operação, tá bom? É mais uma operação da matemática, assim como a operação de potenciação. E a radiciação, ela é operação inversa da potenciação. Então temos potenciação e radiciação. São duas operações inversas aí uma da outra, tá? São operações contrárias aí uma da outra. Muito bem. Vejam os seguintes exemplos aqui. Se eu pego 1 e multiplico por ele mesmo, se eu pego o número 1 e multiplico por ele mesmo, isso resulta em quanto? Resulta em 1. Se eu pego 2 agora, se eu pego 2 e multiplico por ele mesmo, 2 vezes 2, 4. Se eu pego 4 e multiplico por ele mesmo, 4 vezes 4, 16. Se eu pego 5 e multiplico por 5, 5 vezes 5, 25. Se eu pego 8 e multiplico por ele mesmo, resultado 64. Se eu pego 14 e multiplico por 14, resultado 196. Foquem nesses resultados aqui, tá bom? Foquem nesses resultados aqui. Muito bem. Esses resultados, eles são chamados na matemática de quadrados perfeitos, tá? Então, o 36 é um quadrado perfeito, 64 é um quadrado perfeito, o 1 é um quadrado perfeito, o 4 também é um quadrado perfeito, o 9 também é um quadrado perfeito, tá? Esses resultados, tá, que estão em destaque aí em vermelho, são tidos, tá bom, na matemática como quadrados perfeitos. Então, se você pega um número e multiplica por ele mesmo, se você pega um número e multiplica por ele mesmo, você vai obter um resultado. Por exemplo, 7 vezes 7, qual que é o resultado disso? 49. O resultado a gente chama na matemática de quadrado perfeito, tá? O 49 é quadrado perfeito do número 7, porque é o 7 que eu multiplico por ele mesmo que dá 49. Se eu pego 9 e multiplico por 9, 9 vezes 9, isso é igual a 81, tá? 81 é o quadrado perfeito, do número 9, tá bom? 81 é o quadrado perfeito do número 9. Bem, vamos aqui, vamos prosseguir aqui. Deixa eu apagar isso aqui que eu rabisquei aqui. Muito bem, aqui estão em vermelho, tá? Os quadrados perfeitos, tá bom? Alguns dos quadrados perfeitos, tá? São infinitos quadrados perfeitos aí que existem, tá bom? São infinitos quadrados perfeitos. Bem, a raiz quadrada de 4. Agora falando de raiz quadrada, tá? Agora falando aqui de raiz quadrada. A raiz quadrada de 4 é igual a 2. Por que que é igual a 2? Porque é o 2 que eu multiplico por ele mesmo que dá o quê? Que dá 4. Tá? Ó, a raiz quadrada de 4 é igual a 2, pois 2 vezes 2 é igual a 4. A raiz quadrada de 9 é igual a 3. Por que que a raiz quadrada de 9 é igual a 3? Porque é o 3 que eu multiplico por ele mesmo que dá 9. Então, a raiz quadrada de 16, vamos focar aqui no 16, ó, a raiz quadrada de 16 é 4, porque é o 4 que eu multiplico por ele mesmo que dá 16. A raiz quadrada de 64, é 8, porque é o 8 que eu multiplico por ele mesmo que dá 64. A raiz quadrada de 625 é 25, porque é o 25 que eu multiplico por ele mesmo que dá 625. Essa é a ideia, tá? Tá, mas como que a gente representa isso matematicamente? Por exemplo, a raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 36. Como que a gente representa isso matematicamente do jeito que está aqui? Tá, a gente representa assim, ó, raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 36. Muito bem.
Tá, aqui eu estou colocando um símbolo, tá? Este símbolo aqui, ó, é o tal do radical, tá? Este símbolo aqui, ó, é o tal do radical, tá? Este símbolo aqui é o tal do radical. A gente chama de radical na matemática. Muito bem. O carinha que fica embaixo do radical, que fica dentro do radical, é o tal do radicando. Beleza? É o tal do radicando. Radicando é o que fica aqui dentro, tá bom? Este símbolo aqui é o tal do radical. Belezinha? Show de bola? Vamos para cima. Vamos dar continuidade aqui. Tá. Deixa eu sublinhar isso aqui para vocês entenderem aí perfeitamente isso aqui. Olha só. Raiz quadrada de 4. Como que a gente representa isso? Raiz quadrada de 4. A gente representa assim, ó, do jeito que está aqui, ó. Raiz quadrada de 4. Aqui eu tenho raiz quadrada de 9. E aqui embaixo, raiz quadrada de 36. Mas qual que é o resultado disso? Você tem que pensar assim. Você tem que pensar assim. Um número natural, ó, você tem que pensar assim. Um número natural que eu multiplico por ele mesmo que dá 4 é o 2. Um número natural que eu multiplico por ele mesmo que dá 9 é o 3. Um número natural que eu multiplico por ele mesmo que dá 36 é o 6. Se eu colocar aqui raiz quadrada de 100, o número natural que eu multiplico por ele mesmo que dá 100 é o 10, tá bom? Então, olha só, 4 é um quadrado perfeito, 9 é um outro quadrado perfeito, 36, um outro quadrado perfeito, assim como 100 é um outro quadrado perfeito. A questão, as raízes, tá bom? As raízes. Então, a raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9, 3, raiz quadrada de 36, 6, raiz quadrada de 100 é igual a 10, tá bom? Bem, na operação de radiciação, a gente destaca os seguintes elementos. Deixa eu apagar isso aqui. Tá, a gente destaca os seguintes elementos. O símbolo que eu já mostrei para vocês, que eu já apresentei a vocês, é o tal do radical. Estão vendo aqui, ó? Este símbolo aqui é o tal do radical. Belezinha? O número que fica aqui, ó, em cima do radical, tá aqui no cantinho. O número que fica aqui é o tal do índice, tá bom? É o tal do índice. Vejam que aqui não tem índice, aqui não tem índice e aqui não tem índice. Mas, olha só, quando não tem índice, tá? Quando não é explícito um índice, quer dizer que o índice que está ali, ele é oculto, que é o 2, tá bom? Então, quando você não vê índice, quando você só vê o radical, quando você não vê nenhum elemento aqui, quer dizer que a gente tem um elemento ali, só que ele está oculto, tá bom? Aqui não temos nenhum elemento, mas temos um elemento que a gente não é obrigado a colocar, tá? É o 2 que está aqui, tá bom? Aqui é o 2. Se não aparece nenhum elemento aqui no índice, quer dizer que é o 2 que está ali oculto. Belezinha? Guarda essa aí, tá bom? Então, o 2 a gente não é obrigado a colocar. Quando o índice é 2, a gente não é obrigado a colocar. A gente é obrigado a colocar a partir do índice 3, tá? Do 3 para lá. Então, o 3 a gente é obrigado a colocar no índice. Quando for o 4, a gente é obrigado a colocar. Quando for o 5, é obrigado a colocar. Quando for o 10, é obrigado a colocar também, tá? Quando o índice é 2, isso aí fica a critério, tá bom? Se você quer colocar o índice 2 ou se você não quer colocar o índice 2. Então, ó, isso aqui, se você colocar o 2 no índice, tanto faz, isso aqui é igual a isso aqui, tá? Se você não coloca nada no índice, quer dizer que é o 2 que está ali oculto, tá bom? Muito bem. É por isso que a gente diz raiz quadrada, tá bom? Lá na potenciação, quando o expoente é 2, a gente não diz que o número está sendo elevado ao quadrado? Exemplo. Aqui eu tenho 2 ao quadrado, aqui eu tenho 3 ao quadrado, aqui eu tenho 4 ao quadrado, aqui eu tenho 6 ao quadrado, aqui 36 ao quadrado, aqui 29 ao quadrado. Quando o expoente é 2, lá na potenciação, a gente diz que está ao quadrado, né? E quando o índice é 2, aqui na radiciação, vale lembrar que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Quando o índice é 2, a gente lê, tá? Raiz quadrada, tá bom? Quando o índice é 2, raiz quadrada. Se não aparecer índice, também é raiz quadrada. Muito bem. Então, esses são os elementos, tá bom? Na radiciação, a gente tem o índice, tá bom? A gente tem o radical, que é o símbolo. Aquele número, aquele elemento que aparece ali embaixo do radical é o radicando. E o resultado é a raiz, tá?
Vamos aqui fazer algumas aplicações aí em questões, tá bom? Em exercícios para ficar bem claro isso para vocês. Primeiro exercício, primeira questão na tela, diz assim: qual é o número que multiplicamos por ele mesmo que resulta em 81? Bem, você pode começar a partir do 1 até que você chegue lá no 81. Se você pegar 1 e multiplicar por ele mesmo, 1 vezes 1, isso é igual a 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Você pode fazer até chegar no 81 como resultado, tá bom? E o número que a gente multiplica por ele mesmo, que resulta em 81, é o 9, tá bom? 9 vezes 9 é igual a 81, tá? Então, o número, tá? O elemento que eu multiplico por ele mesmo para que resulte em 81, este elemento é o tal do 9, tá bom? É o 9. Segundo exercício, segundo probleminha aí na tela. Vamos lá. Se Bruno representar um quadrado a partir de 25 quadradinhos, atenção. O Bruno ele quer representar um quadrado, tá bom? Um quadrado, um quadradão, a partir de 25 quadradinhos. A pergunta é: quantos quadradinhos ele deverá colocar em cada lado, tá? Em cada lado, ou seja, na horizontal e na vertical, digamos assim, na horizontal e na vertical. Você pode entender como comprimento e largura, tá bom? Ou lado por lado, tá bom? Então, olha só, o Bruno ele tem 25 quadradinhos, tá? Ele tem 25 quadradinhos. Daí, olha só, ele vai representar um quadrado, tá? Ele vai representar um quadrado maior a partir desses 25 quadradinhos, tá bom? Então, ele tem 25 quadradinhos para representar um quadradão. Quantos quadradinhos ele deverá colocar em cada lado, né? Ali na vertical e na horizontal. Lembrando que tem que ser a mesma quantidade, né? Já que ele quer representar um quadrado, tá bom? Um quadradão. Então ele vai, com esses quadradinhos, ele vai ter que colocar a mesma quantidade de quadradinhos na vertical e na horizontal, tá? Então olha só, se Bruno representar um quadrado a partir de 25 quadradinhos, quantos quadradinhos ele deverá colocar em cada lado, né? São dois lados, tá? Então você tem que pensar, se eu multiplico, qual que é o elemento, né? Ou qual que é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 25, né? Que resulta em 25, porque a quantidade de quadradinhos no total é 25, né? Então, quantos quadradinhos eu preciso ter, ou eu preciso colocar na horizontal e na vertical, porque tem que ser a mesma quantidade de quadradinhos na vertical pela horizontal, que resulte em 25, né? Qual que é o elemento, ou qual que é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 25? É o 5, né? É o 5 que a gente multiplica por ele mesmo que dá 25. Então, quantos quadradinhos ele deverá colocar em cada lado? 5 quadradinhos, tá bom? A resposta é 5 quadradinhos. Pois 5 vezes 5, né, quando for multiplicar lado por lado, vai resultar no total ali de quadradinhos que ele tinha ali disponível, né, que é 25, tá bom? 5, então, tá? São 5 quadradinhos que ele tem que colocar na horizontal e na vertical também 5 quadradinhos para ele ter 25 quadradinhos no total, formando ali um quadrado maior, tá? Que é o quadrado que ele queria inicialmente representar. Terceiro exercício. Quantos quadrados perfeitos temos entre os quadrados perfeitos 36 e 144? Atenção, 36 é um quadrado perfeito, 144 um outro quadrado perfeito, tá? A pergunta o questionamento é: quantos quadrados perfeitos temos entre os seguintes quadrados perfeitos, o 36 e o 144? Bem, o 36 é quadrado perfeito de qual número? É quadrado perfeito do 6, né? O 36 é quadrado perfeito do 6, pois 6 vezes 6 é igual a 36. Tá, qual que é o próximo quadrado perfeito depois do 36? Você vai fazer isso até que você chegue no 144. Até que você chegue no quadrado perfeito 144. Então, você vai partir do quadrado perfeito 36, você vai até chegar no quadrado perfeito 144. Tá? Daí, então, você vai saber quantos quadrados perfeitos temos entre esses dois quadrados perfeitos aí.
Bem, 6 vezes 6, 36. Se eu pegar o 7 agora e multiplicar por ele mesmo, 7 vezes 7, 49, né? Vamos ao 8 agora. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. 10 vezes 10, 100. Você vai fazer isso até que você chegue no 144, tá bom? 11 vezes 11, 121. 12 vezes 12, pode fazer a conta, igual a 144, tá bom? Bem, chegamos no 44, 144 é um quadrado perfeito, assim como o 36 é um outro quadrado perfeito, tá? Entre esses quadrados perfeitos aí, entre o 36 e o 144, temos quantos quadrados perfeitos? Vamos contar. Temos 1, 2, 3, 4, 5. Logo, a resposta é 5, tá? Temos 5 quadrados perfeitos entre os quadrados perfeitos 36 e 144, tá bom? Mais uma questão, tá bom? Mais um exercício aí resolvido. Muito bem, vamos para cima, vamos para mais uma questão para que o conteúdo aí de radiciação fique claro para você, que você passe a arrebentar a boca do balão quando você tiver um problema de radiciação para resolver. Bem, o quarto exercício aqui diz o seguinte: o número 50 é um quadrado perfeito? Então você tem que pensar, existe um número que eu multiplico por ele mesmo que resulta em 50? Para você responder isso aqui, será que o 50 é um quadrado perfeito? Para o 50 ser quadrado perfeito, tem que existir um número que a gente multiplica por ele mesmo que dá 50. Tá? Não existe um número natural que a gente pegue um número natural e multiplique por ele mesmo que resulte 50, tá bom? Logo, o 50 ele não é um quadrado perfeito, tá? O número 50 é um quadrado perfeito? Não, tá bom? A resposta é não. O 50 ele não é um quadrado perfeito. Qual que é a justificativa para isso, professor? Não existe um número natural que você pegue e multiplique por ele mesmo que resulte em 50. Logo, 50 não é um quadrado perfeito. Só é quadrado perfeito se você pega um número, multiplica por ele mesmo, daí você obtém um resultado. Aquele resultado ali ele é considerado quadrado perfeito. Quando você pega um número natural e multiplica por ele mesmo, exemplo, 2 vezes 2, 4. O 4 é um quadrado perfeito. 7 vezes 7, 49. O 49 é um quadrado perfeito, tá? Logo, 50 aqui não é um quadrado perfeito, tá bom? Vamos aos últimos dois itens aqui, para a gente fechar com chave de ouro aí nossa videoaula de radiciação, tá? E os dois últimos itens aqui são duas expressões, tá bom? Que a gente tem que resolver. E dentro dessas expressões temos aí potenciação, que é a operação que foi vista antes de radiciação, tá? Tem uma videoaula aí que eu tratei somente de potenciação, tá? Temos aqui potenciação e temos radiciação dentro de expressões. Quando a gente tem potenciação e radiciação, que são operações aí inversas, tá bom? Que são operações contrárias uma da outra. Quando a gente tem essas duas operações numa expressão, a gente começa por essas duas operações, tá bom? Bem, aqui no item A temos 5 ao quadrado, mais a gente tem que somar, tá? O resultado disso, de 5 ao quadrado, a gente tem que somar com a raiz quadrada. Lembrando que aqui a gente tem o 2 no índice, né? Quando é o 2, tá? Que a gente... que está no índice, quando é o 2 que está no índice, a gente não é obrigado a colocar, tá? Eu posso ocultar aqui o 2, ó. Posso apagar aqui sem problema nenhum, tá? Vai continuar sendo uma raiz quadrada, tá bom? Quando é 3, ó, quando é o 3 que entra aqui no índice, a gente lê assim, raiz cúbica, tá bom? Por quê? Porque, ó, se eu pego 3 e elevo ao expoente 3, eu tenho 3 ao cubo. Se eu pego 4 e elevo ao expoente 3, eu tenho 4 ao cubo. Se eu pego 5 e elevo ao expoente 3, eu tenho 5 ao cubo, tá bom? Então, quando é o 3 aqui, que aparece no índice, a gente lê raiz cúbica, tá bom? Mas aqui eu apaguei e não temos nenhum elemento aqui. Quando a gente não tem nenhum elemento aqui, quer dizer que é o 2 que está aqui oculto, tá bom? Então, aqui a gente tem raiz quadrada de 16. Então, a gente tem que pensar assim, um número que eu multiplico por ele mesmo que dá 16, tá? Isso é fácil da gente chegar a essa conclusão aí. Muito bem.
Vamos resolver a seguinte expressão aqui do item A. Temos 5 ao quadrado. Qual que é o resultado disso? Ó, 5 ao quadrado. Eu vou repetir o 5, que é a base aqui, eu vou repetir duas vezes. Ó. Eu coloco 5 uma vez, outra vez. Tá? Já repeti aqui o 5 ó, duas vezes. Tá? Pego o 5 e multiplico por 5. Qual que é o resultado disso? 25. Logo, o resultado de 5 ao quadrado, ou 5 elevado ao expoente 2, qual que é o resultado disso? 25. Tá? Eu tenho que somar com a raiz quadrada de 16. Qual que é o resultado da raiz quadrada de 16? Qual que é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 16? É o 4, tá? Então é o 4 que entra aqui. Muito bem. 25 mais 4, qual que é o resultado disso? 29, mamão com açúcar, expressão resolvida, tá? Quando você tem numa expressão potenciação e radiação, você resolve, você começa resolvendo essas duas coisas, tá bom? É claro que se você tiver parênteses ali, você vai começar pelos parênteses, tá? Se tiver parênteses numa expressão, você começa pelos parênteses. E se lá dentro você tiver potenciação e radiação, que é o próximo caso, você vai começar por essas operações aí. Muito bem. Temos a última expressão, tá bom? A última expressão aqui, o último probleminha para a gente fechar com chave de ouro a videoaula. E temos o seguinte... temos parênteses. Se temos parênteses aqui, a gente começa pelo que está entre os parênteses, tá bom? Pelo que aparece entre parênteses. Muito bem. Toda expressão com parênteses, a gente começa pelos parênteses. E entre os parênteses aqui temos o quê? Temos radiação e temos potenciação. Resolvemos aí as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Qual que é o resultado disso aqui? 36, ó, eu tenho raiz quadrada, tá bom? É o 2 que está aqui no índice, ele está oculto, tá bom? Ó, qual que é a raiz quadrada de 36? Isso é 6. Qual que é o resultado de 2 ao quadrado? 2 vezes 2 é igual a 4, tá bom? O restante a gente só baixa, ó. O restante a gente faz o quê? A gente só baixa, tá bom? Foi resolvida então primeiro a potenciação e a radiação, tá? Porque são prioridades aí na expressão. Bem, agora temos os parênteses, né, para resolver. Temos aí o que está entre parênteses para resolver. Vamos baixar aqui 6 menos 5, tá? Bem, entre parênteses aqui, ó, temos o seguinte, 10 menos 6 mais 4, tá? Temos subtração e temos adição. Temos prioridade aqui? Não temos prioridade, tá bom? Entre subtração e adição ou adição e subtração, não temos prioridade. Logo, a gente executa, tá? A gente desenrola, a gente resolve da esquerda para a direita normal, tá bom? Então, primeiro 10 menos 6, a gente resolve a operação que aparece primeiro, quando a gente não tem prioridade. 10 menos 6 é igual a 4. E 4 mais 4 é igual a 8, né? O 8 você coloca aqui na linha de baixo, ó. Vou colocar aqui, ó. 6 menos 5, o resultado disso aqui é 8, tá? 6 menos 5, esqueci de baixar o mais aqui. Tá aqui o mais. Daí temos que dividir por 2. Bem, temos subtração, adição e divisão agora. O que é prioridade? A prioridade, com certeza, é a divisão, tá bom? Entre subtração e adição não temos prioridade, tá bom? Não temos prioridade, então a prioridade aqui é a divisão, belezinha? 6 menos 5 mais, qual que é o resultado disso aqui? 8 dividido por 2, 4. Bem, agora a gente tem subtração e adição, não temos prioridade, tá? Executamos da esquerda para a direita. 6 menos 5, isso é igual a 1. 1 mais 4, isso é igual a 5. 5 é o resultado final da expressão. Espero que o que eu tenha aqui mencionado possa ter contribuído aí com o seu aprendizado e que a partir disso você tenha compreendido a ideia de radiação e tenha compreendido os exercícios que aqui foram tratados.